Fala galera, JJJ, Joe Jack mais uma vez, dessa vez com uma transformação meio radical numa guitarra que eu fiz alguns anos atrás, antes do meu canal no YouTube. Como eu encontrei as fotos aqui no HD, resolvi editar esse vídeo aí para mostrar a experiência para vocês. Essa é uma Epiphone SG G400 Cherry. É uma SG da Epiphone, baseada, segundo eles, no modelo Gibson SG de 1962. É uma guitarra de mais ou menos uns $300 lá fora. Uma guitarra mediana, vamos dizer assim, né? Aqui, o logo, né, e o custo do Brasil jogam esse preço lá para cima, como a gente sabe muito bem, né? A guitarra é simples, né? Mas é uma guitarra honesta, SG bacaninha. Essa foto aí é como ela é quando sai de fábrica hoje. A minha era bem mais velha, ainda vinha com o logo da Gibson na capinha do tensor, e a tarraxa é aquela tulipa esverdeada, estilo Clouson. Bom, e qual foi a transformação que eu fiz? Foi essa aí, captação P90 e o corpo-braço em acabamento acetinado, ao invés do glossy brilhante original. A motivação foi a seguinte: na época que eu fiz eu nunca tinha tido uma guitarra com P90, e eu já tinha uma outra, uma Les Paul com humbucker. Então, em vez de ficar com duas com humbucker, resolvi ter uma com humbucker e uma com P90. Além disso, eu achava o som dessa SG que eu tinha muito fechado, os captadores originais da Epiphone estavam muito sem brilho e tal. E aí eu resolvi trocar a captação e, com relação ao acabamento, eu me animei também a mudar quando eu vi num fórum estrangeiro um tópico sobre a raspagem dessa camada grossa aí que ela veio, e eu gostei muito das fotos que eu vi nesse fórum. Vou colocar o link para quem quiser ver depois. Como a minha já estava com alguns riscos e tal, eu já ia mexer por conta do P90, foi no pacote, né? Bom, antes de continuar, gente, o que eu fiz podia ter dado muito errado, tá? Dependendo do verniz e da pintura por baixo, podia ter ficado uma porcaria cheia de risco, então eu desaconselho totalmente a fazer isso. Eu gosto dessas experiências estranhas, eu corro os meus riscos, até porque, modéstia à parte, eu me garanto um pouquinho, né, se der problema. Mas cuidado, eu só tô mostrando o que eu fiz aqui, não tô ensinando nada pra ninguém, tá? Quiser fazer, é por seu risco aí, tá? Só tô mostrando o que eu fiz. Ok, vamos em frente com o processo. Bom, primeiro eu desmontei tudo, né? Daí eu comecei a passar uma esponja dessas de cozinha, do lado duro, mas uma nova, tá? Isso é uma novinha. Mas com muito cuidado, sem forçar, sempre na direção do veio e tal. Eu fiquei com muito medo de arranhar tudo, né? Mas, para minha surpresa, só a parte do verniz mesmo foi saindo e deixando a pintura intacta, como eu tinha visto no tópico que eu citei lá. No fim da raspagem, ela estava só na pintura, perfeitinha. Realmente eu não ia acreditar que fosse possível se eu não tivesse visto o tópico. Só que é impossível garantir que isso vai acontecer com qualquer pintura de qualquer guitarra de qualquer marca. Mesmo com outra Epiphone SG, sei lá, pode não dar certo, né? Provavelmente depende do tipo de pintura, do tempo de secagem que levou e tal, sei lá. Eu arrisquei, deu certo, mas podia ter dado errado, tá? Se a pintura não fosse, sei lá, tão bem feita, tão aderente à madeira, ela já era uma guitarra velha, né? Então, assim, já estava muito aderida, sei lá. Talvez se não fosse essa guitarra, eu ia acabar raspando a pintura, chegando no fundo, na madeira crua. Bom, aí lascou, né? Mas enfim, felizmente deu certo, né? Aí a diferença entre a parte de trás do corpo, já sem nenhuma cobertura glossy, e o braço ainda coberto, né? Depois eu raspei o braço também, com todo cuidado também, de novo, né? Ficou perfeitinho também. Aí eu resolvi raspar o headstock. Aí eu me dei mal. Eu não queria a guitarra toda meio fosca, né? E o headstock pirulito brilhante, né? Então achei que não ia combinar. Só que não ficou bom. Quando eu raspei o headstock, não ficou legal, não. O headstock, sei lá, tem uma base diferente do corpo. Não sei se é madeira, não sei se é um plástico. Eu sei que acabou arranhando, né? Acabou arranhando, e por mais cuidado que eu tivesse, por mais leve que eu pegasse na esponja, não teve jeito. Ele ficou levemente arranhado, como dá pra ver aí na foto. Tá muito de leve, mas ficou. No fim, por conta desse detalhe que não ficou tão bom no headstock, eu desisti de raspar a tampinha do tensor, né? Logo o lugarzinho onde tinha o Gibson escrito, né? Que é responsável pela metade do preço da guitarra, né? Deixa quieto.
Bom, para finalizar o acabamento, eu ia passar uma cerinha, a cera, né, para dar uma protegida na tinta, um toque mais suave também, né, na madeira. E aí acabei usando cera de engraxar sapato. É meio esquisito, né, mas eu queria ver se eu conseguia dar uma marronzada nela. Eu prefiro um tom mais fechado que esse cerejão aberto. E realmente escurecer um tiquinho, é pouca coisa, talvez, sei lá. Seria melhor ter usado outro tipo de cera, cera de assoalho, cera de lustramóveis, sei lá, talvez. Mas esse aí funcionou, deu. É cera, né? Tudo cera, né? Enfim. E tá aí como é que ficou a cara dela. Eu realmente eu gostei muito do resultado. Continuando o trabalho, né? Eu resolvi fazer uma baita blindagem, porque eu ia sair de humbucker para single, né? O P90 é grande, mas é um single, né? Então, para ajudar na redução do ruído, uma blindagem monstra aí, né, que eu fiz. Aqui eu tive que criar umas molduras especiais para os captadores. O que acontece é que o P90 é maior que o humbucker no comprimento e menor na largura. Então, eles não encaixavam nos buracos que tinha na guitarra, né? Claro. E aí deu um trabalhão. Eu tive que medir, cortar. Peguei um escudo 3-pli velho que eu tinha aqui, lixei, cortei até ficar certinho. E depois aí eu tive que aumentar os buracos da guitarra no comprimento. Olha a foto aí, o buraco da direita já está aumentado, né? E o outro no tamanho original. Agora tá aí os dois já cortados, né? Trabalheira, né? Mas precisou fazer. Como os P90 são fixados direto na madeira, eles não é na moldura, eu tive que colar uns calços no fundo dos buracos, tá? Tipo, uns calcinhos de madeira. Aí eu aproveitei para contar a historinha da guitarra neles, caso alguém vá abrir a guitarra daqui a alguns séculos aí, tá sabendo o que aconteceu. Bom, depois foi só montar e pronto. Tava pronta a minha SG acetinada de P90. Um toquezinho extra foi colocar as cordas ao contrário na ponte, né, dando a volta. Eu só fiz isso porque a ponte já estava meio arranhada mesmo, porque isso aí arranha, tá? Para que serve isso aí? Nada, só a bossa só, né? Mas tem gente que acha que pode aumentar um pouco o sustain, porque deixa a corda mais em contato com mais corda, né? Em contato com a ponte. Se é verdade, eu não sei. Não testei. Outra coisa é diminuir o ângulo entre a saída da corda e a ponte. Isso aí realmente é verdade, né? O ângulo ele fica mais suave, né? Reduzindo as chances de quebrar a corda. Acho que faz algum sentido, né? Mas também não sei se é muito significativo, não. Vou parar de falar aqui e deixar vocês com as fotos e alguns sons dessa guitarra aí. Se você gostou da maluquice aí que eu fiz, dá um joinha. E se você quiser ver mais algumas doideiras dessas aí, se inscreve no canal que tem muito mais coisa que eu fiz nesses 35 anos de guitarra, galera. Valeu, aquele abraço!